A zona portuária do Rio de Janeiro foi o local onde desembarcaram os escravos vindo da África para trabalhar nas fazendas e nas minas da região, além de serem usados como serviçais nas casas e em outros trabalhos. O mercado de escravos funcionou na região da Gamboa entre os séculos 18 e 19. Nesse local, os negros que morriam antes de serem vendidos eram enterrados no que passou a se chamar Cemitério dos Pretos Novos, em referência aos cativos recém-chegados ao Brasil. No programa de hoje, vamos conhecer a história do lugar onde foram descobertos os vestígios arqueológicos desse cemitério e onde hoje funciona o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Para contar um pouco da história da região da Gamboa e de como era feito o comércio de escravos aqui na zona portuária do Rio, nós vamos conversar com o arqueólogo Reinaldo Tavares, que é um dos diretores do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Reinaldo, como é que acontecia esse comércio aqui nessa região? A gente sabe que a maioria dos escravos que chegaram no Rio de Janeiro chegaram por essas portas aqui da região da zona portuária e acabavam sendo vendidos aqui mesmo, né? Quando a gente fala em comércio de escravos no Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que todo ponto de chegada desses escravos era alfândega. Então todos chegavam na cidade do Rio de Janeiro, ali na região da Praça 15, ali eles saíam dos navios, eram alfandegados, pagavam-se as taxas em relação a eles, e esses africanos eles eram então depois encaminhados ao seu destino. Uma parte dele ia para o Recôncavo da Baía de Guanabara, outra parte ia para Niterói, né? Eles eram distribuídos ao longo da Baía de Guanabara e uma parte deles ia para o comércio varejista, na verdade, né? Um comércio retalhista, que era aqui essa região do Valongo. Então trabalhavam, diferente do que a gente tem o costume de ver, de trabalhar nas fazendas, por exemplo, existia um trabalho no próprio comércio da região. O comércio ele era um comércio especializado na venda de seres humanos. Aqui nessa região aqui, então, algumas casas foram especializadas, grandes comerciantes que a gente chama de grosso trato, né, eles vieram para cá, para essa região, e aqui montaram um complexo. Complexo esse destinado à venda de escravos. E aqui tinha o local de quarentena, que é o pequeno hospital, tinha um cemitério para aqueles que não sobreviviam a esse processo, que morriam por doenças endêmicas ou epidêmicas. Porque muitas pessoas morriam na travessia até chegar ao Brasil, muitas vezes dentro dos navios. Né? Aqueles que morriam dentro dos navios ao mar pertenciam, né? Tinham que retornar ao mar, né? Eram jogados na cidade. Fora da cidade, na verdade, dentro do próprio oceano. Você não pode esquecer que um navio ele é extremamente fechado. Né? Ele é uma célula isolada no meio do oceano. E uma morte poderia contaminar dezenas de outras pessoas. Então, ou marinheiros, ou a carga de africanos, qualquer um que estivesse doente, né, que é uma doença que pudesse contaminar todos, ele era jogado ao mar. E aqui nessa região, que a gente chama agora, por exemplo, esse local de Cemitério dos Pretos Novos, por que eles eram chamados assim? Por que esse nome Pretos Novos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque existe uma diferença de negro e preto no contexto do século XIX. Né? Preto é todo aquele que tem a pele enegrecida, pele preta. Né? O termo negro era o termo que era privativo para o uso de escravos. Então era sinônimo de escravos. O próprio indígena, quando foi escravizado, foi chamado de negro da terra. Né? Então era comum o tratamento: você é negro de quem? Significa você é escravo de quem? E os homens que não eram escravizados, mas que tinham a pele preta, eram chamados de pretos. Então tinha a irmandade dos homens pretos, né? Quer dizer, preto significava a cor da pele, e negro significava a condição de escravo. O que estão aqui são cativos africanos, não são escravos ainda. Eles chegaram para o mercado como cativos africanos, foram vendidos na África. Para cá, são presos, estão aqui, e eles vão ser vendidos, e após esse processo de venda, eles vão virar escravos, que eles são vendidos para ser submetidos ao processo de escravidão. E é nessa situação de cativos que eles vêm a falecer e são enterrados aqui mesmo, nessa região? Aqui mesmo, porque muitos chegam doentes, né? Outros chegam com doenças que ainda não se demonstraram ainda, são incubadas ainda, e nesse processo as pessoas morriam.
né? Como na cidade também morriam gente na cidade da mesma forma, mas o comércio de escravos, por ser muito, as pessoas estarem muito próximas uma das outras, os tempos estarem confinados, algumas doenças eram muito facilmente transmitidas. Sem falar que o estresse emocional do cativeiro, né, da própria travessia, debilitava muito esses indivíduos. Então eles morriam de doenças que, na verdade, dizimavam quase todos. Sarampo, né, morriam de sarampo, morriam de tuberculose, morriam de gripe, né, de diarreia, escorbuto. São doenças que... A saúde já estava muito debilitada, né? E qualquer doença se instalava ali e realmente era mortal para esses indivíduos. Os que sobreviveram foram vendidos no comércio. Aqueles que não, que estavam no comércio aqui, mas que morreram aqui, foram enterrados aqui nesse solo, no cemitério dos Pretos Novos. E essa região, na verdade, por muitos anos, ficou completamente deixada de lado, não se sabia exatamente o que estava embaixo desse solo, a riqueza arqueológica que existia aqui, e isso foi encontrado muito recentemente. A partir da década de 50 do século XIX, com a criação dos cemitérios públicos, esse cemitério aqui foi abandonado. E essa região já tinha sido aterrada também, né? A cidade sempre sofre aterros, né? A cidade está sempre se desenvolvendo verticalmente. Uhum. Então, no caso do Rio de Janeiro, inclusive verticalmente e horizontalmente, porque ela também aterrou a parte da Baía de Guanabara. Então, esse cemitério vão ser construídos em cima dele casas, ele vai ser loteado, né? E as pessoas vão morar aqui em cima sem ter noção do que está no subsolo. E claro que algumas gerações depois, a memória coletiva vai se apagar sobre essa região e as casas vão ser ocupadas normalmente. O que aconteceu é que em 96 um casal compra uma casa, né, e vão fazer uma reforma, uma ampliação na sua casa, né? Esse caso, o casal Guimarães começou a fazer algumas obras e começou a ser alguns ossos. Imaginava até que se fossem ossos de animais, animais que morreram aqui, tinha um matador aqui próximo, alguma coisa. Aí começaram a vir ossos que são notavelmente humanos. E aí então paralisou-se a obra, né, e foram pesquisar o que era, e é claro que chegou-se à conclusão, através de registros históricos, que tratava-se do antigo cemitério do mercado de escravos, cemitério dos Pretos Novos, já que essa Rua Pedro Ernesto, era chamada também de Rua do Cemitério, os documentos antigos, porque aqui funcionava o cemitério do mercado de escravos. Então, graças a essa família, que não se calou, é que hoje toda essa questão de memória africana foi reavivada na região portuária do Rio de Janeiro, porque nasce de uma família, isso é muito interessante, nasce de uma família que achou os ossos e que começou a falar sobre esse cemitério. E a memória do mercado de escravos, então, ela torna-se novamente uma memória ativa na cidade. E é importante que a gente diga que agora, com essa revitalização da zona portuária, existe essa oportunidade de fazer essas escavações, de encontrar mais registros dessa época que podem estar escondidos aqui e que são peças fundamentais para a história do estado do Rio de Janeiro. Sim, você tem que levar em consideração que atrás do afrodescendente, né, lá atrás de cada afrodescendente tem um preto novo. Então, na verdade, é um patrimônio que pertence não somente à região portuária, é um patrimônio nacional. O que a gente entende hoje como brasilidade nasce desse contato Brasil com África. É um contato muito rico, é um contato que vai trazer para o Brasil tecnologia, ciência, já no século XVII e XIX, vai trazer culinária, vai trazer religião, fé, né? Vai trazer etnicidade, a cidade, o Brasil ganha com a chegada dos africanos aqui. É claro que temos que denunciar que essa imigração foi uma imigração forçada. Uhum. A escravidão, na verdade, você tem que denunciá-la a cada momento, porque até hoje você vê nos rincões do Brasil ainda trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. E para que isso não se repita, para que nunca mais ocorra na humanidade, tenha a escravidão, e para que nunca mais tenhamos um cemitério destinado aos escravos, né, ou aos cativos que vão ser escravizados, é que esse memorial ele é montado. O cemitério ele era organizado pela igreja. Existem livros na Cura Metropolitana do cemitério, de cada um que foi enterrado aqui. Mas esse registro legal das valas com muitos corpos, que não se pode encontrar as ossadas
inteiras? Por que ficou assim? Bem, esse é o processo de vala comum. A vala comum é um processo normal, que as pessoas enterravam com grande quantidade de pessoas até metade do século XIX. Até os cemitérios, quando foram criados na cidade a partir da década de 50 do século XIX, tinham um espaço destinado a valas comuns. É completamente diferente do que se entende de cemitério hoje. Porque o cemitério hoje, por questões eu tenho que saber as doenças, tenho que saber questões sanitárias, eu tenho que saber onde está cada corpo. Mas naquele momento não tinha essa preocupação. Então as pessoas eram inumadas em valas, abriam-se uma vala grande, colocavam-se os corpos, cobria-se com um punhado de terra, colocavam-se outros corpos e assim até encher a vala. A vala estava cheia, abria-se outra e assim sucessivamente, iam fazendo o enterramento, as inumações. Tem um momento que o espaço do cemitério acaba. Então eu tenho que voltar àquela primeira vala, eu abro a vala, esvazio aquele conteúdo que ainda está em processo de putrefação ou que ainda que não foi totalmente consumido, ele é incendiado, destruído ali dentro, e esse material que está ali, ele é jogado para a superfície novamente, para que eu possa reenterrar corpos. Por isso a dificuldade de achar essas as pesquisas arqueológicas, mais íntegras, até agora, a gente está trabalhando com esse contexto de vala comum, mas a gente sabe que a gente vai encontrar enterramentos primários, porque alguma dessas valas, elas vão estar com corpos em posição anatômica. Só não foi descoberto ainda. Até o momento a gente não chegou nelas. A gente está só achando material destinado a essa vala comum, material que saiu dessa vala comum. O que se pode dizer em relação às características dessas ossadas que foram encontradas, até em relação a questões religiosas, traços, por exemplo, das arcadas? Existe alguma peculiaridade que foi descoberta? Existe. A gente sabe que, historicamente, o comércio de africanos, ele é um comércio de pessoas novas. Os adultos, na verdade, eles já estão na África já há bastante tempo, estão integrados ao sistema comercial africano, então, só que são exportados, na verdade, são crianças, adolescentes, pré-adolescentes e adultos novos. São esses que a gente encontra aqui. Reinaldo, e qual a importância de se preservar esse material? A gente sabe que a Prefeitura do Rio quer criar um museu da diáspora africana, mas onde é que está esse material que já foi resgatado? Como ele está sendo tratado e qual é o destino ideal dele? Bem, o material humano, ele tem que permanecer no cemitério, que é o local dele. O material humano não é artefato. Dificilmente eu não posso, o mesmo tratamento que eu dou nos cemitérios da cidade tem que ser dado a esse cemitério aqui. Então a prefeitura não pode levar para outro local esse material humano a não ser aqui, que já que é o local é um cemitério, e aqui os mortos permanecem no cemitério. Agora, os artefatos que são encontrados pela cidade, na região portuária, há o projeto da prefeitura de criar um centro de memória, onde esse material vai ser exposto, vai ser catalogado, vai ser musealizado. Mas isso ainda não foi feito ainda. Mas os nossos artefatos relativos a esse cemitério, artefatos que foram encontrados junto, a cultura material encontrada junto a esses corpos, essas permanecem aqui para que não se quebre o contexto arqueológico. Em 96, parte dessas ossadas foi encaminhado pelo IFAM ao Instituto de Arqueologia Brasileira, ao IAB. As escavações que estão sendo feitas aqui na rua, Pedro Ernesto, e estão retirando esses ossos, fragmentos que ainda se encontram, ou parte que se encontra na rua, também vai ser limpo e vai ser encaminhado para um local de guarda a qual o IFAM vai determinar. Agora, depois desses processos todos de catalogação, limpeza, vamos pedir a construção aqui do próprio Instituto Pretos Novos, de um local próprio para recolher esse material, já que aqui é o cemitério. E já que essa memória pertence a essa coletividade. É um apelo de religiosos, é um apelo de pesquisadores, da sociedade civil organizada, que esse material permaneça aqui. Até porque o Brasil é signatário de tratados internacionais que rezam isso, que o patrimônio arqueológico ele pertence à comunidade. Ele não pertence ao Estado, na verdade. Apesar do Estado ser o curador dele,
mas é o povo que é o detentor dessa riqueza. O tesouro patrimônio de todos nós. De todos nós. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação. E no próximo bloco a gente vai conversar com Mercedes Guimarães, que foi uma das compradoras dessa casa aqui e que acabou descobrindo toda essa riqueza. A gente volta já já.